Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta controle de emissão de gases de efeito estufa com o GHG Protocol. A apresentação será realizada por Tiago Tamanini, consultor técnico da Soft Expert. Tiago é engenheiro ambiental e sanitarista com pós-graduação em perícia e auditoria ambiental. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, me chamo Tiago Tamanini, sou engenheiro ambiental e consultor técnico da Soft Expert. E hoje vamos falar um pouco sobre o controle de emissão de gases de efeito estufa. Nessa apresentação, vamos passar pelos tópicos. O que são gases de efeito estufa? O protocolo de gases de efeito estufa, GHG Protocol, inventário de gases de efeito estufa e a utilização do Soft Expert ESG na gestão de emissão de gases de efeito estufa. Mas afinal, o que são gases de efeito estufa? Basicamente são gases que absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra. Como podemos ver na ilustração à esquerda, a atividade humana intensifica a emissão que ocorreria de maneira natural, chegando a um nível em que nem a atmosfera e outros mecanismos reguladores naturais são capazes de absorver. E como o nosso planeta é um sistema fechado, ocorre um acúmulo desses gases formando barreiras para a radiação dissipar, conforme mencionado anteriormente. O principal efeito desse fenômeno é o já conhecido aquecimento global. É importante colocar que o nosso planeta vem passando ao longo dos bilhões de anos por sucessivos ciclos de esfriamento e aquecimento. Entretanto, nunca de maneira tão abrupta. Como podemos ver nesse gráfico, publicado no site G1 em 2021, que mostra a variação da temperatura média global desde que ocorre a aferição, podemos ver o sensível aumento a partir do desenvolvimento industrial. A linha azul do gráfico mostra a estimativa dos valores sem a ação antrópica. E quais seriam as principais consequências da elevação da temperatura da Terra? Temos o calor extremo, com a população exposta a ondas suscetíveis de calor, o desgelo do Ártico, que acarretaria a elevação do nível do mar a cerca de 46 centímetros a cada 2 graus Celsius, cidades se tornariam inviáveis, extinção de animais vertebrados, podendo chegar a 8%, extinção de plantas, podendo chegar a 16%, e diminuição da metade da sua distribuição geográfica. Extinção de insetos, alterações dos biomas pela extinção dos ecossistemas, significativa quantidade de gelo permanente irá derreter, a diminuição da produção agrícola, possível extinção de recifes e corais, declínio dos cardumes para a pesca, podendo chegar a 3 milhões de toneladas, ou seja, todos esses pontos impactam significativamente em todos os pilares ESG, ambiental, social e governança. Como sabemos, a maior fonte de emissão é a produção de energia, sejam para máquinas industriais, agrícolas, transporte ou mesmo a iluminação de nossas casas. Vamos dar uma olhada na atual distribuição da matriz energética mundial? Os combustíveis fósseis representam cerca de 80%, sendo que, quando avaliamos no total as fontes não renováveis, esse percentual chega a 86%. A nível global, temos os Estados Unidos como um dos maiores emissores ao longo da história, seguido pela China e Rússia. O Brasil está ao quarto nesse ranking. Se trouxermos para a análise a partir de 2019, temos a China como o maior emissor, Estados Unidos como menos da metade na segunda posição, seguido da Índia e da União Europeia. O Brasil aparece na 8ª posição. Entretanto, o investimento na China em energias renováveis é crescente, como mostra o gráfico, em comparação aos Estados Unidos. Analisando um pouco mais a fundo o cenário brasileiro, atualmente temos como o uso da terra como maior fonte emissora, chega de cerca de 48%, seguido por agropecuária, 27%, produção da energia, 18%, 5% da produção industrial e 4% de resíduos.
Esse percentual varia de acordo com a região, em virtude das atividades econômicas. Com o objetivo de frear esses fenômenos, é necessário que adotemos práticas de identificação e políticas globais de atuação na redução da emissão, bem como mecanismo de regulação. Dentre as diferentes metodologias existentes para a realização de inventários de gases do efeito estufa, o GHG Protocol é a ferramenta mais utilizada mundialmente pelas empresas e governos para quantificar e gerenciar suas emissões. Para a realização dos inventários corporativos, o GHG Protocol estabelece 6 passos básicos que vamos ver detalhadamente. 1. Definir os limites organizacionais. 2. Definir os limites operacionais. 3. Selecionar as metodologias de cálculo e fatores de emissão. 4. Coleta de dados. 5. Calcular as emissões. E 6. Elaborar o relatório de emissões de gases de efeito estufa. Os 2 primeiros itens, definir os limites organizacionais e operacionais, podemos ver nesse chart. Na camada superior, temos as empresas do grupo, que farão parte do estudo, e logo abaixo, as plantas, filiais, frotas, unidades de energia e etc. Esses limites são organizados em escopos, que podem ser: escopo 1, tratando do âmbito direto, emissões ligadas diretamente ao processo produtivo. O escopo 2, âmbito indireto, eletricidade comprada para o consumo próprio. Escopo 3, âmbito indireto, ligadas às emissões que fornecedores ou mesmo os clientes da organização utilizam para a produção do produto. Com os escopos definidos, realiza-se a coleta de dados por fonte de emissão. Nesse chart, vemos a definição de uma cadeia de valor com a identificação em cada etapa. Nesse exemplo específico de energia elétrica. Com base nos valores coletados, é possível realizar os cálculos da emissão de dióxido de carbono equivalente total. Nesse exemplo, podemos ver os tipos de combustíveis fósseis de acordo com sua queima e composição química. São extraídos percentuais de CO2, podendo-se obter os valores do CO2 equivalente. Somando-se os resultados, obtém-se o CO2 equivalente total, ou GWP. A última tarefa do inventário é a produção de um relatório. E para este, existem metodologias muito bem definidas, tanto o GHG Protocol quanto a própria BNT ISO. Agora vamos mostrar na prática como o Soft Expert ESG pode ajudá-lo na elaboração do inventário de emissão, tanto quanto no monitoramento e gestão dos respectivos indicadores. Vamos iniciar falando dos portais. O SE Suite permite a criação de portais, que são verdadeiros dashboards, que possibilitam a alocação de todas as atividades em um único local, como a criação de atalhos para a iniciação de processos, caixa de tarefas, campos de busca e, claro, a inclusão de gráficos de monitoramento de indicadores, como veremos a seguir. Nesse exemplo, vamos acessar o portal ESG e, em seguida, clicamos na aba Ambiental, onde temos um atalho para outro portal, criado especificamente para a gestão de emissão de gases de efeito estufa. No portal, vamos iniciar um processo de gestão de monitoramento de emissão de gases de efeito estufa. Em seguida, o sistema abrirá um formulário, em que corresponde ao inventário, para o preenchimento das informações. Para continuar o preenchimento do inventário, podemos, por exemplo, acessar a caixa de tarefas, realizar uma busca pelo nome do processo e executar. Voltamos a acessar o formulário e agora vamos dar continuidade ao preenchimento. Vejam que o formulário foi elaborado para seguir a metodologia GHG Protocol. E nesse sentido, basta seguir a sequência de preenchimento. Iniciamos com a introdução e metodologia, em seguida a abrangência,
definindo os limites organizacionais e respectivos escopos. Logo abaixo, definimos as fontes de emissão relacionadas aos seus respectivos escopos. E, finalmente, incluímos os valores coletados em cada fonte de emissão. O formulário está programado para calcular automaticamente o carbono equivalente total, de acordo com a sua fonte de emissão. Nesse exemplo, utilizamos a queima de um combustível fóssil, como a gasolina. No próprio formulário, podemos ver o valor para CO2 total equivalente e GWP. Nos dados do processo também podemos ter a inclusão de anexos, a verificação de histórico, de preenchimento e monitoramento, é possível analisar o fluxo de preenchimento de cada etapa do fluxo, verificar a segurança do processo, realizar a associação de um risco-chave deste processo, avaliar e verificar riscos já avaliados com seus respectivos controles e planos de ação. Tudo de maneira integrada. Para dar andamento ao fluxo, basta realizar uma das ações parametrizadas. Neste caso, é possível enviar para análise ou mesmo ativar um looping de monitoramento recorrente. No próprio portal, é possível incluir gráficos e listas para o monitoramento de análise dos dados preenchidos no inventário, como emissões por mês, por componente químico, por fonte de emissão, o valor total de emissão, tudo isso com diferentes tipos de gráficos, que podem ser editados pelo próprio usuário. A suíte possui também tarefas para consulta de gestão dos processos. Ao clicar na opção Gestão Problema, abrimos a tela, com diferentes opções de filtros de busca, como, por exemplo, tipo de problema. Aqui selecionamos o tipo de gestão de emissão de gás de efeito estufa. E ao clicar em filtrar, são apresentados os processos relacionados. Na própria linha, podemos verificar o andamento, prazo, o executor e muito mais. Ao acessar o ícone de fluxograma, abrimos o processo em forma de fluxo. E podemos ver outra maneira de verificar o andamento, alterar prazo, e executar, caso possua permissões para essas ações. E assim finalizamos a apresentação. Espero que tenham gostado. Para mais dúvidas, não deixe de entrar em contato pelo e-mail escrito aqui nessa apresentação. Um abraço e até a próxima.
Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato por meio do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade!